E aí, para quem estuda para concursos, existe uma sensação que é muito, mas muito frustrante. Aquela de dedicar horas, abrir mão de fim de semana, investir uma grana em material e, na hora da prova, o resultado simplesmente não vem. Fica sempre aquela impressão de que falta um pouquinho para chegar na nota de corte, né? Pois hoje a gente vai desvendar o erro invisível que pode estar sabotando todo esse esforço. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, na verdade. A pessoa se esforça, tem disciplina, mas a aprovação parece um alvo que está sempre se mexendo. A resposta, como a gente vai ver, não está em estudar mais, e sim em estudar do jeito certo. Então, para começar, vamos dar um nome para o problema. Muitos concurseiros estão presos no que a gente pode chamar de ciclo eterno de preparação. E o que é esse ciclo? É basicamente o seguinte: a pessoa reprova. Aí vem aquele sentimento de, preciso de mais teoria. Daí compra um curso novo, completo e recomeça tudo do zero, usando exatamente os mesmos métodos que não funcionaram antes. É uma espécie de estagnação disfarçada de muito esforço. Até rola uma melhora, mas nunca o suficiente para passar na frente da concorrência. E olha, essa citação do Einstein resume tudo de forma perfeita. A solução para sair desse ciclo não é colocar mais horas de estudo, e sim quebrar esse padrão. A chave está na mudança de método, não de intensidade. Certo, mas então, como é que a gente quebra esse ciclo? Para isso, a gente precisa entender o motor por trás dele. Aquilo que a ciência da aprendizagem chama de erro invisível. E o mais curioso sobre esse erro é que ele não tem nada a ver com preguiça ou falta de vontade. É, na verdade, uma falha no processo de aprender. É quando o cérebro da gente confunde a facilidade de entender uma aula com a capacidade real de usar aquela informação na hora H, na hora da prova. E essa confusão toda tem até nome. É a ilusão de fluência. Sabe aquela videoaula incrível, super didática? Ou aquele PDF bem escrito? A clareza do material faz a gente pensar, nossa, entendi tudo. Mas, na verdade, nosso cérebro está só apreciando o quão organizado aquilo tá, e não necessariamente construindo um conhecimento sólido de verdade. Isso nos leva para uma distinção que é crucial. Uma coisa é familiaridade. É quando a gente lê uma questão e pensa, esse assunto eu já estudei. Outra coisa, bem diferente, é o domínio. Domínio é o que faz a pessoa aplicar o conceito, desviar das pegadinhas da banca e, claro, acertar a questão. O erro invisível nos mantém presos na zona de conforto da familiaridade. E dá uma olhada no impacto prático disso. Repara como o estudo passivo, aquele de só ler e assistir a vídeos, leva direto para a estagnação, para o tal do ciclo eterno. Para chegar na aprovação, o buraco é mais embaixo. É preciso um processamento profundo, estratégico, que gera domínio de verdade. Tá bom, então, se o método tradicional não está funcionando, qual é a alternativa? Vamos mergulhar agora na metodologia que realmente leva à aprovação. E aqui está a grande virada de chave. A galera que é aprovada geralmente não segue aquele caminho linear de teoria, revisão e só depois as questões. Eles fazem uma espécie de engenharia reversa do processo de aprendizagem. E os dados mostram o porquê disso. Olha só a diferença brutal nas taxas de retenção. Métodos passivos, como reler e grifar, têm uma retenção baixíssima. Agora, olha a recuperação ativa, que é o pilar do método dos aprovados. A retenção pode passar dos 70%. A diferença é gigantesca. Mas, afinal, o que é essa tal de recuperação ativa? De forma simples, é o ato de se testar. É forçar o cérebro a buscar uma informação na memória sem olhar a resposta, sem colar. Cada vez que esse esforço é feito, as conexões neurais daquela informação ficam mais fortes, mais duradouras. É como se fosse uma musculação para o cérebro. E isso se transforma numa metodologia prática, o estudo reverso. O começo não é mais aquela teoria infinita, não. O começo é pelas questões. São elas que mostram o que a banca realmente cobra e onde estão as fraquezas. Só depois disso é que se vai para a teoria, mas de forma cirúrgica, para preencher essas lacunas. E a revisão é feita sempre de forma ativa, se testando. Vamos para a parte final agora para ver como aplicar essa metodologia com uma mentalidade estratégica. É fazer, de fato, uma engenharia reversa da aprovação. Muita gente tem aquela crença de que precisa fechar o edital, saber cada vírgula de cada tópico. Mas o segredo de quem passa é outro. O foco é naquilo que tem a maior probabilidade de cair na prova. É a aplicação do famoso princípio de Pareto. E essa imagem visualiza essa ideia perfeitamente.
Muitas vezes, cerca de 20% dos tópicos do edital são responsáveis por 80% dos pontos da prova. Perder tempo com temas periféricos que quase nunca são cobrados é um dos maiores ralos de energia na preparação. Então, um ponto crucial é este. É preciso mapear a banca e o edital para conseguir categorizar os assuntos. Dominar completamente os temas nucleares, aqueles de recorrência máxima. Ter um bom conhecimento dos complementares, de frequência regular. E os periféricos? Esses só se sobrar tempo. A aprovação é construída em cima dos temas de alta prioridade. E para fechar, essa frase resume a mudança de mentalidade. A aprovação não é sobre acumular conhecimento, é sobre desenvolver a habilidade de acertar questões. É treino, não uma maratona de leitura. O objetivo é desempenho, não erudição. Se essa análise ajudou a virar uma chave nos estudos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!